certeza absoluta. Certeza absoluta, serão realizados em nome do Senhor Jesus. Amém? Seja muito bem-vindo ao Gospel Show ao vivo. Estamos aqui ao vivo, São Paulo, Brasil, para todo o planeta Terra. Onde tiver uma conexão, nós estamos aqui, pregando a palavra de Deus, como Ele nos ordenou, né? Prega a palavra, do nascer ao pôr do sol. Por onde? Do nascer ao pôr do sol. Qualquer lugar que está nascendo o sol neste momento, ou qualquer lugar que está se pondo o sol neste momento, a palavra de Deus está sendo pregada, em nome de Jesus. Você é nosso convidado, muito bem-vindo, né? Seja muito bem-vindo ao Gospel Show. Quem cantou? Matos Nascimento. Matos Nascimento, ele só tem 15 milhões de views, nenhuma música no YouTube. 15 milhões, pouquinho, né? Um beijo grande, Matos, e com certeza você também estará no Gospel Show. Amém? Muito bem. Matos Nascimento cantou O Sonho de José. E é o tema nosso hoje, né? Nosso tema hoje é o sonho de José. Os sonhos de José. José teve muitos sonhos. A gente vai contar um pouquinho da história de José hoje para você, certo? Então, a nossa base é o cearenascer.com.br, cursos maravilhosos, cursos assim de formação pastoral e também cursos de compreensão. Então, você não precisa ser pastor, não é para ser pastor, não é para isso, mas é para você conhecer mais a palavra de Deus, é por isso que existe o cearenascer.com.br, certo? Muito bem, Bíblia Apostólica, o aplicativo, entra na loja, pega o aplicativo lá, Bíblia Apostólica, e você vai ter a Bíblia no seu celular. Baixa tanto aplicativo, né? Pois é. Baixa também agora a Bíblia Apostólica. Aí você pode pegar uma versão mais tradicional, uma versão atual, à vontade. Bíblia Apostólica e também diversas línguas também, né? Então, inglês, francês, espanhol, pode ficar à vontade, certo? Bíblia Apostólica, o aplicativo maravilhoso, a Bíblia no seu celular. Bíblia On, também, bibliaon.com, é nossa parceira também, bibliaon.com. E hoje também nós tivemos a participação de blog.atos6.com. blog.atos6.com. Tudo isso é de base para quê? Para que a gente possa falar mais, expressar mais o amor de Deus, a palavra de Deus com base. Então, tudo que nós falamos aqui no Gospel Show é com base bíblica, não é invenção minha ou invenção de fulano, de ciclano, de beltrano, de ninguém. De ninguém. A nossa base é a base bíblica. Todos os temas que a gente relaciona aqui, todos os dias, a base é bíblica. Certo? Muito bem. Então, os sonhos de José. Como é que é a história de José? Todo mundo conhece como José do Egito. Mas isso não é uma verdade, né? Ele não nasceu no Egito, ele foi para o Egito. Como é que ele foi para o Egito? Isso que a gente vai ficar sabendo hoje aqui. Então, no livro de Gênesis, capítulo 37, está dizendo assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. A terra de Canaã, a terra prometida, certo? Onde é Israel hoje. Então, Abraão, Isaac, José, né? Todos eles habitaram nessa terra, certo? Então a gente vai contar o restinho da história agora. Essa é a história de Jacó. Jacó era Jacó, depois foi transformado em Israel, que até hoje é Israel. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Olha só que interessante, só um trechinho do livro de Gênesis, capítulo 37, aí, para contar um pouquinho da história de José. Então, o Jacó, o Israel, ele tinha 12 filhos, de 4 mulheres diferentes, certo? E José era o primogênito da sua esposa Raquel. Então, ele casou com as duas irmãs, Raquel, né? Depois casou com as
servas dessas irmãs. Então foram 4 mulheres, 12 filhos. Filhos, homens, mulheres não se contavam naquela época, certo? Muito bem. E ele amava mais quem? A José. Por quê? Porque logo após que José nasceu, a Raquel faleceu. Mas então ele amava muito mais a José, e também Raquel não podia ter filhos. Olha só que interessante, Raquel não podia ter filhos, e ele desejou muito ter esse filho, e depois a Raquel teve filho. Ela teve filho num dia, né, um pouco tempo depois foi para o céu. Aí ele começou a adorar, né, ter esse filho, José, como aquela coisa assim, máxima para ele, certo? Então José aprendeu com seu pai sobre tudo sobre Deus. Criou todas as coisas, que Deus criou tudo, e ele também sonhava. Então, o plano de Deus era usá-lo. Olha só que interessante. Usar José para salvar a vida de toda a população. Então, muitas vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que a gente não consegue entender, não consegue identificar, não consegue saber por que aconteceu aquilo na nossa vida. Quando você está nas mãos de Deus, tudo o que acontece com você foi providenciado por Ele. Queira você ou não, goste você ou não, tudo está nas mãos dele, desde que você esteja nas mãos dele. Certo? Olha só que interessante. José teve que passar por essas provas para realizar um plano muito maior de Deus. Quais as provas que ele passou? E as consequências dessa prova? Então José, primeiramente, ele sonhou. Ele teve um sonho que tinha 11 feixes de grãos, feixes, né, feixes enormes assim, de trigo, e esses 11 feixes se debruçavam para ele, ou reverenciavam. Então, ele no meio e os 11 feixes em volta dele, certo? Muito bem. Ele também sonhou, um outro sonho que ele teve, que o seu pai era o sol, que a sua mãe era a lua, e tinha 11 estrelas ao redor. Tudo ele era o centro. Esses sonhos foi Deus que deu a ele. E ele perseguiu esses sonhos e contou os sonhos dele para os irmãos. Os irmãos caíram matando em cima dele. Então muitas vezes você tem sonhos que Deus entregou para você que você não deve revelar para ninguém. Nem para o pai, nem para a mãe, nem para a avó, nem para ninguém. É seu. Converse com Deus sobre a realização desses sonhos. Certo? Tem muitos sonhos que eu tenho que eu não revelo. Não vou revelar. Porque são sonhos de Deus para a minha vida, né? E estão se cumprindo. Então, alguns eu revelo, com certeza. Muitos eu revelo. Mas tem alguns que eu não revelo. Por quê? Porque foi Deus que colocou no seu coração. Então, quando Deus manda um sonho para você, não é você ficar contando para o pai, para a mãe, para a avó, para o vizinho. Tem gente que bota no Facebook, bota no... Irmãozinhos, o diabo está ao nosso derredor querendo nos tragar. E ele está de olho nos seus sonhos. Ele quer destruir os seus sonhos. Ele quer fazer de tudo para que os sonhos de Deus não se realizem na sua vida. Porque quando ele consegue fazer isso, tirar o foco do seu sonho, o que vai acontecer? Você começa a adorar as outras coisas e não adorar mais a Deus. Então, essa é a grande diferença. Então, eu conto, claro que eu conto, sem problema nenhum. Mas tem coisas que são íntimas suas, é você e Deus, Deus e você. Certo? Olha só, inveja. Seus irmãos tiveram inveja dele. Seus irmãos o surraram, jogaram ele num poço e depois o venderam como escravo. E ainda por cima, mataram um animal, pegaram o sangue desse animal, colocaram lá na túnica dele, lembra da túnica dele lá que o pai tinha feito para ele? Colocaram a túnica dele lá e entregaram para o pai. Olha, pai, nós encontramos essa túnica que é do seu filho José, e essa túnica está assim manchada, perei, perei, perei. O pai caiu no desespero total. Tem várias revelações em cima dessa túnica, em cima desse sangue. Tem muita coisa que não dá para a gente falar agora aqui.
Mas o que é interessante é assim, o sonho de José e os seus sonhos que Deus deu são seus. E tudo vai cooperar para que esses sonhos se realizem. Mas não tenho dúvida alguma. Eu falo isso de carteirinha, de mão cheia, de boca cheia, melhor dizendo. Por quê? Porque Deus deu um sonho para você e você vai guardar esse sonho no seu coração. Vai cultivar esse sonho no seu coração. E com certeza, num determinado momento, estes sonhos se realizarão em nome do Senhor Jesus. Olha só que interessante. Alguns segredinhos de José, né? Orar. Oração. O que é oração? É intimidade com Deus. Oração, intimidade com Deus. Quando eu oro, eu tenho intimidade com Deus e Deus vai me revelando mais sonhos. Mais sonhos. Depois, jamais desistir dos seus sonhos. Jamais. José foi espancado, foi invejado, foi isso, só que ele jamais desistiu dos sonhos dele. Que os feixes de trigo estariam se debruçando para ele e que o sol, a lua e mais 11 estrelas também estariam se debruçando para ele. Olha só que interessante. O tempo passou, José foi chamado pelo faraó para decifrar o sonho do faraó. José estava preso. Mas ele, hein? Olha só que interessante, José foi preso. Na prisão ele decifrou os sonhos do faraó. Por que ele foi preso? Porque a mulher do Potifar, que era a patroa dele, o seduziu. Depois ela inverteu a história. Então muitas vezes você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus, cuidado com as pessoas que estão ao seu redor. Muitas vezes as pessoas preparam camas, né? Aqui no Brasil se fala muito isso, preparou uma cama para mim e eu dancei. Preparar uma cama é isso. Significa o quê? Preparou uma cilada, preparou um jeito, né, de desviar você do seu principal objetivo. Ele era escravo, estava ali naquela terra como escravo, né? Filho de homem rico, riquíssimo, só que agora estava ali como escravo, no Egito. Mas Deus tinha um propósito, por que ele tinha que ir lá para o Egito? Foi invejado, foi preso, certo? Depois, na prisão, ele foi o melhor prisioneiro. Começou a comandar todos os prisioneiros. Só decifrou os sonhos do seu colega na prisão. O seu colega saiu da prisão, contou para o faraó teve um sonho também maligno, aquela coisa, que como é que pode um negócio desse? Quem que pode decifrar meu sonho? Olha, tem um cara lá na prisão, lá, um egípcio, um hebreu lá, recebeu, pode decifrar o seu sonho, com certeza. Chama José. José vai, se arruma, se apresenta em frente do faraó, e o faraó faz, bom, me revela o sonho. Me revela o sonho e também dá a sua descrição do que vai acontecer. José revela os sonhos do faraó. Olha só que interessante. 7 vacas gordas e 7 vacas magras. 7 vacas magras engoliram as 7 vacas gordas. O que José revelou para ele? Segundo a orientação de Deus, não era orientação da cabeça de homem nenhum. Segundo a orientação de Deus, 7 anos de tristeza, de amargura, de fome, de miséria, de desilusão. E 7 anos de fartura. Então, eu vou guardar os 7 anos de fartura, porque depois eu vou ter, para quê? Para poder vender aos demais povos, certo? Aquilo que os povos não têm. Então, 7 anos de fartura, guardou, né? Organizou, administrou a fartura. 7 anos de miséria. Opa, então eu tenho guardado, eu vou sobreviver agora nesses 7 anos de miséria. E todos os povos da região foram comprar o quê? Foram comprar trigo nas mãos de quem? De José. José, decifrando esse sonho, ele se torna governador do Egito.
que significa isso no mundo atual? Eu, você, temos autoridade, sabedoria, competência suficiente para governar todo este Egito que está aí fora. Empresas multinacionais, né? Negócios maravilhosos que você tem condições de governar e eu também tenho condições de governar. Ah, mas você não tem informação para isso. Quem falou que não? Eu tenho um Deus que me capacita todos os dias. E eu vou estudar e vou me afirmar cada vez mais e vou administrar. Como estou fazendo hoje. A sabedoria veio de onde? Do Senhor. Certo? Na segunda-feira, você não pode perder esse programa. Na segunda-feira, nós vamos falar sobre as estratégias de governo que José tem. Irmãos, é maravilhoso. As estratégias são maravilhosas. Porque, olha, inclusive, né, se cada prefeito, governador, sei lá, usasse essas estratégias de José para governar, com certeza ia tirar muita gente da miséria. O tempo passou e José se torna governador do Egito. Amanheceu escravo e dormiu como governador. E todo mundo agora teve que falar assim, senhor, seu governador. Sim, senhor, seu governador. E jamais subiu no coração dele nenhuma arrogância, nenhuma coisa assim, porque agora eu sou governador, todo mundo vai se eleger, agora chicote no povo, chicote no povo. Não. Jamais. Certo? José tinha perdão. De repente, os irmãos dele foram lá, né, tiveram que ir lá, porque tinham dinheiro, mas não tinham o que comer. Estavam vivendo numa miséria danada, porque não tinham o que comer. Tinha dinheiro e não ter o que comer. Isso é pior do que, né, qualquer doença. Porque você tem condições de comprar e você não tem o que comprar. Eu nunca passei por isso, mas deve ser um negócio assim terrível. Você tem dinheiro e não tem aonde comprar, o que comprar. Por quê? Porque toda aquela terra estava passando por uma seca maligna e destruição total. Plano de Deus. Pastor, mas como é que pode? Pois é, plano de Deus. Olha só que interessante. Gênesis 45. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Fala-se José, perdoando seus irmãos. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá. Os irmãos estavam com medo, né? Como é que pode José, agora governador do Egito, vai acabar com nós, estamos perdidos, lascados. Não, não foi você que me enviou para aqui, foi Deus que me enviou para aqui. Olha só, o Senhor de toda a sua casa, eu sou o Senhor de toda a sua casa, como governador, e como governador em toda a terra do Egito. Amém? Olha só, José perdoou toda a família dele. Irmãos, isso é maravilhoso. Perdoou, perdoou. Ainda tem mais. Vai lá, busca meu pai, busca os irmãos, busca todo mundo lá e vem todo mundo morar aqui no Egito. Chega no Egito, o faraó fala para quê? Para José? Ó José, o negócio é o seguinte, pega o melhor lugar aí e coloca esse povo para morar aí. Aí depois a gente vai contar essa história outro dia, certo? Com certeza absoluta. A continuação dessa história é maravilhosa. Por quê? Porque foi daí que começou depois toda a escravidão do povo de Deus no Egito. 430 anos no Egito. Por quê? Porque subiu na cabeça deles. Né? Porque nós é bom, porque nós é bom, porque nós é bom, porque nós é bom. Mudou o faraó, José morreu, mudou o faraó, veio um novo faraó e acabou com tudo aquilo. E aí o povo de Deus, que era um povo livre, que era um povo sadio, que era um povo que tinha riquezas maravilhosas, se torna o quê? Escravo. E passa 430 anos no Egito como escravo. Vão ser libertos mais para frente, 430 anos depois, com Moisés. Aí é uma outra história. Tá bom? E você tem sonhos? Não tem?
está na hora de você listar os teus sonhos. Eu tenho. Segunda-feira eu conto para você quais são os meus 10 sonhos. Um beijo grande, Deus abençoe cada vez mais. Muitas bênçãos para você ontem, hoje e eternamente. Que você tenha muitos sonhos, que você realize todos esses sonhos, porque os sonhos não vieram da sua cabeça, os sonhos vieram de Deus. Um recadinho, se porventura você sonhar alguma coisa que não te agradou, você acorda e fala, está repreendido em nome de Jesus. Os meus sonhos são sonhos de Deus. Beijo, Deus te abençoe cada vez mais e com certeza absoluta, amanhã a gente volta. Tchau, tchau.